Muito bom dia a todos. Estamos começando a nossa terceira aula de máquinas e equipamento, riscos em máquinas e equipamentos. E eu agradeço a todos que estão participando aqui na nossa transmissão da aula. Peço a gentileza aí para vocês que a qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo Skype, Pode fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida. Lembrando que essa aula é a terceira aula, então, de máquinas e equipamentos. A gente já abordou aí um pouquinho sobre proteções de máquinas, proteções fixas na aula 1 e 2, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre prensa e também sobre alguns dispositivos de segurança. Tá bem? Quando a gente fala em máquinas e equipamentos, eu tenho que entender que o risco mecânico, o risco de acidente, ele é ligado, ele é inerente, ele está relacionado aí à atividade de máquinas e equipamentos. Então a gente parou nesse slide, aula passada, vou dar sequência a partir de agora. Quando a gente fala sobre prensa, a gente precisa primeiramente fazer uma definição do que é essa prensa. O prensa, ela tem um significado dentro da área das indústrias, que elas são equipamentos utilizados na conformação e no corte de materiais diversos. Então, portanto, eu preciso dessa prensa para fazer a conformação, dar a forma, ela encontrar o formato preciso daquele material que eu estou utilizando, ou ainda realizar a separação, o corte desse material. Geralmente os movimentos de prensa estão ligados ao movimento de martelo ou de punção, movimento de martelo, então eu estou falando ali uma batida, então uma prensa ela geralmente atua com um movimento de martelo, e essa punção ela é o efeito de puncionar, de retirar algo de dentro daquela estrutura, ou também, quando a gente fala da punção, ela pode ser movimentada, através de um bastão de metal para fazer um, uma apreensão cônica, de uma extremidade em uma superfície plana. Então, por exemplo, imagina que vocês têm uma folha de papel aí na mão de vocês, a punção, dessa prensa, ela vai ser baseado com o que a gente chama de faca, ou molde para fazer aquela punção, tá bem? Ela vai dar o formato para aquele material. Ela geralmente está associada a um sistema hidráulico, ou cilindro hidráulico e um sistema mecânico, tá? Então, quando eu falo aqui do sistema mecânico, eu tenho uma ideia que é um movimento rotativo, geralmente que ele é transformado em linear através de outros componentes, como bielas, manivelas, fusos. Quando eu falo sobre essa parte de máquinas, eu preciso entender que existem diversos componentes aí dentro da área mecânica, principalmente, que eles vão criar atrito, rotação, e tudo isso, ela vai ser uma forma de fornecer energia para que tenha um movimento. E o sistema hidráulico, um pouquinho ali em cima, também ocorre energia, mas ele geralmente está associado a fluido sob pressão. Então, um sistema hidráulico, não necessariamente ele é composto de água, mas ele pode ser composto de óleo também. Então, uma máquina precisa ter lubrificação, precisa ter óleo nas suas engrenagens e geralmente também dentro de mangueiras para que elas realizem essa função aí de atrito, gerando conformação e corte de material. Quando a gente fala ainda sobre prensa, eu tenho diversos tipos de equipamentos. Eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês, mas são os mais comuns. Então eu tenho lá as prensas hidráulicas, conforme eu falei, ela vai ter um acionamento hidráulico, terá um acionamento feito por líquidos sob pressão. Eu vou ter prensas mecânicas, que elas geralmente vão estar associadas a um sistema mecânico de movimentação, através de bielas, de chavetas, de polias. Eu tenho prensa mecânica, no caso aqui a gente está falando da excêntrica de engate por chaveta,
isso vai ficar melhor quando a gente começar a ver as imagens aí. Prensas mecânicas excêntricas com freio de embreagem, né? Então, mesmo jeito que a gente tem uma embreagem lá no carro, eu também vou ter uma embreagem para realizar os movimentos aqui da máquina. A prensa mecânica de fricção com acionamento por fuso, né? Ela geralmente está associado a um disco, né, que fará o acionamento de fricção e fará também o movimento. As guilhotinas, né, que são famosas aí por realizar cortes, né, elas vêm realmente daquele período medieval que nós tínhamos as guilhotinas para decapitação de pessoas, né, de bandidos, pessoas que eram condenados, né, e a guilhotina ela tem o mesmo papel para realizar a separação de uma peça metálica, por exemplo. As dobradeiras, como o próprio nome diz, ela serve para fazer dobradeiras, né, dobraduras. Então, se você tem aí na sua casa uma janela metálica, muito provavelmente haverá algumas dobradiças, né? Essas dobradeiras, né? Essas dobradiças, elas foram feitas por dobradeiras. E nós temos ainda calandras, que são duas máquinas, que é uma máquina geralmente com duas ou três, né? Duas, três ou mais estruturas cilíndricas, como se fosse ali rolos, né? Fazendo uma movimentação para dar conformação a essas peças. Eu vou passar algumas imagens muito em breve, detalhando todas esses exemplos aqui. Quando eu falo ainda sobre máquinas, eu tenho que entender que é um conjunto de peças ou de órgãos ligados entre eles, para que menos um dê uma estrutura, né? Pelo menos um é móvel, né? Então, se for esse o caso, acionadores e circuitos de comando de potência, eles vão estar reunidos de maneira solidária, né? Um ajudando o outro, para uma aplicação definida, para fazer a transformação, tratamento, deslocamento, acondicionamento de um material. Então a gente vê nessa imagem ao lado aí esquerdo uma prensa, ela não se movimenta, né? Ela está parada, mas ali no meio você vê um êmbolo, né? Um movimento de cima para baixo, muito provavelmente associado a um pistão. Esse pistão ele está subindo e está descendo continuamente. Então eu vejo ali um sistema mecânico, né, porque as peças estão se movimentando, e um sistema hidráulico, porque a entrada e a saída desse líquido sob pressão fará esse movimento de subir e abaixar de maneira contínua, tá bem? Para isso eu preciso ter um bom funcionamento dessas estruturas e, acima de tudo, também eu preciso ter o pessoal capacitado para fazer sua manutenção, para fazer sua instalação, tá? E na imagem do lado ali eu estou verificando um sistema um pouquinho mais ultrapassado, vamos dizer assim, que nós temos duas peças ali chamadas engrenagem, né? Uma está em contato com a outra, aqueles dentes da engrenagem estão se encaixando como peças de quebra-cabeça. E quando o trabalhador ele exerce uma força naquela alavanca, essa força ela é propulsionada, né, para a parte da frente dessa máquina. Portanto, existe ali uma possibilidade de giro, né? Ele está girando para frente, mas a máquina ela está girando depois em movimento excêntrico de uma outra forma, tá? Porque justamente essa máquina ela tem essa possibilidade de fazer essa movimentação. E aí eu também preciso entender um pouquinho da definição de risco mecânico. Se lá eu tenho, na área da segurança do trabalho, os riscos ambientais, eu tenho o meu risco físico, que são de origens da área física, calor, frio, umidade, radiação, vibrações. Eu tenho os produtos químicos, né, dos riscos químicos lá, eu tenho vapores, eu tenho névoas, neblinas, eu tenho gases, né? Tudo isso é ligado à parte química, que existe ali um envolvimento de matérias ligadas à química. Eu tenho os riscos biológicos, vírus, bactérias, né, protozoários, bacilos, né, bactérias, tudo isso é ligado à parte biológica.
eu vou ter os riscos ergonômicos, né, de movimentação repetitiva, movimentos de permanecer muito tempo na mesma posição, repetitividade, jornadas altas de trabalho. Eu terei também o meu risco mecânico, que é chamado hoje em dia de risco de acidente. Risco mecânico são um conjunto de fatores físicos, ou seja, estruturas físicas, que eu consigo pegar lá, eu vejo uma estrutura mecânica atuando, eu vejo uma biela, eu vejo uma porca, eu vejo um parafuso, eu vejo um pistão, e esses são fatores físicos, são palpáveis, que podem dar pode dar lugar a uma lesão por essa ação mecânica. Então, haverá o contato daquela estrutura, daquele tecido mole, da mão, do braço do trabalhador, né, em outros casos até o corpo inteiro, infelizmente, em ação mecânica em um componente ou uma parte da máquina, né, de equipamentos, ferramentas e peças a serem trabalhadas ou até materiais que podem ser projetados, né, contra o operador de forma sólida ou líquida. Então, se eu falei lá que ele atua através de um sistema hidráulico, esse sistema hidráulico pode partir, essa mangueira pode romper e projetar óleo no trabalhador. Esse óleo, pessoal, é um óleo mineral, né? Muitas vezes é um óleo ligado aí a estruturas minerais, né? Um óleo que ele vai fazer mal somente se ele permanecer em contato direto com o trabalhador. Mas uma outra coisa que pode acontecer, esse óleo ele pode superaquecer, né? Então, do mesmo jeito que você usa um óleo de cozinha aí para fritar um pastel, uma coxinha, alguma coisa assim, esse óleo na máquina, né, ele também pode superaquecer e pode gerar um ponto ali de provocar queimaduras ao trabalhador. E os materiais projetados, né, de maneira sólida, ele pode se partir. Tá? Então, por exemplo, um disco, né, quando você está utilizando para fazer um corte de uma peça, através ele vai ter um desgaste natural. E esse disco, né, que a gente chama de disco de desbaste, lá da lixadeira, por exemplo, através de um mau controle, de uma má utilização, ele pode perder as suas propriedades físicas e se romper. E isso vira uma partícula projetada aí que pode atingir o trabalhador, tá? Então gerando um acidente também. E aí nós temos um exemplo, né? Eu estou mostrando para vocês aqui, um brasão, né? Que ele fala sobre o trabalho seguro e vida completa, né? Trabalho seguro e vida completa. Esse brasão, ele faz parte de uma grande corrente que nós temos da área de segurança do trabalho, que ele é voltado para a prevenção de acidentes de mãos e braços, justamente porque a maioria dos acidentes, cerca de 66%, é, um, é ligado, né, a acidentes com mãos e braços. Então, o Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo, se eu não me engano, no ano de 2009, criaram esse logotipo aí. Ele foi muito famoso, ele é muito famoso até hoje, né, que é um projeto lançado aí, Trabalho Seguro Vida Completa. Então, isso foi lançado numa feira de segurança, né, e a função, né, primária aí delas, né, é apresentar aos trabalhadores de todos os segmentos que a sua vida ela é em família. Você tem momentos de lazer, momentos aí de dedicação aos filhos, né, tanto que mostra ali uma mão de um trabalhador com uma luva de vaqueta, né, uma luva de couro, né, segurando uma mão de uma criança, tá bem? Então, quando vocês verem esse logotipo aí, esse brasão, foi a ideia que foi criada em 2009, que a ideia dos técnicos, do Sindicato dos Técnicos em Segurança, é promover aí uma nova visão, né, um novo enfoque sobre a prevenção, né, não somente proteger a máquina, mas proteger o trabalhador em si, tá bem? Então, como a gente falou aí nas aulas passadas, a, as normas regulamentadoras, geralmente, principalmente a NR12, que ela é ligada a máquinas e equipamentos, ela é voltada à proteção de máquinas, mas esquecia-se do indivíduo. Hoje já existe uma reformulação mais recente foi em 2019, agora, recentemente,
né? E ela faz jus aí a essa visão de também colocar o trabalhador na linha de frente, né? De ser o maior ênfase, o maior enfoque na área de segurança. Então, quando a gente fala de uma fonte de risco, pessoal, uma máquina é bem semelhante à boca de um crocodilo, de um jacaré, né? Vamos falar de usar esse exemplo, essa metáfora. Essa é uma fonte de risco. A gente sabe que o animal ali ele é um ser irracional, né? E a recomendação que qualquer um de nós podemos ter, né, é não se envolver, né, com esse tipo de animal. Por mais que ele seja adestrado, vamos falar assim, ele vai ter movimentos do seu instinto, né? E a máquina vai ser da mesma forma. Ela tem um instinto que é fazer a conformação de material. Se houver uma mão nessa região aqui, ela não vai saber se é uma mão, se é a mão de um pai, é a mão de uma mãe, é a mão de um trabalhador, né? De um adolescente que está iniciando a sua vida profissional, e ela vai gerar força para mudar a estrutura mecânica de uma peça. Então, certamente também haverá aí a mudança, a modificação de uma estrutura biológica, né? Um tecido humano, um osso humano. Tá? Então, a fonte de risco ela precisa, antes de mais nada, ter uma proteção. Tá? Essa proteção é uma grade para que ninguém coloque a mão ali, para que ela continue trabalhando plenamente, que durante os seus movimentos de ativação, de manutenção, de atuação, ela seja segura. E aí a gente vê um exemplo aqui, ó, de uma prensa hidráulica, né? Conforme eu falei, a gente traz alguns exemplos aí para a gente visualizar uma prensa, né? Então nós temos uma prensa hidráulica, né? Então o martelo que está nessa parte interna que vocês estão vendo aqui, 4 martelos, ele recebe o movimento de um pistão que se desloca por uma ação de um fluido interno, né? No caso do óleo, dentro desse cilindro. Então vocês estão vendo que esse cilindro é a parte metálica que a gente consegue verificar. Nós temos uma proteção fixa da cor amarela aqui em volta da máquina, mas internamente, né, existe um pistão e esse pistão ele se desloca através do fluido de um óleo. Vocês estão observando aqui em cima mangueiras, né, presas justamente para que haja ali uma movimentação de fluidos e esse fluido fará com que essa movimentação ocorra, tá? É por isso que ela é chamada de prensa hidráulica. Geralmente você já olha na parte superior ou na parte posterior da máquina, na parte de trás. Se houver essas mangueiras, certamente haverá, né? Lembrar de mangueira, haverá hidráulica. Então, se você vê uma construção de uma casa lá, ligada à alvenaria, na construção civil, né? Se você vê ali canos, mangueiras, haverá certamente líquido para se passar ali dentro, tá? E aí, só para a gente lembrar o quanto tem de força nos líquidos, né, a gente precisa remeter a 2 acidentes históricos no Brasil. Né? Primeiramente, a tragédia de Mariana, na sequência, a tragédia de Brumadinho. Né? A quantidade de líquido que foi esparramado, né, dejeto, e foram arrancados pontes, arrancados casas, né, soterrado e matou tantas pessoas de uma vez só. Tá? Infelizmente, foram situações que a gente são exemplos que a gente pode usar, mas que nos remete aí a uma ação de força da água, né, ou de um líquido aqui que no caso é um óleo, tá, de funcionamento nessas prensas. Na sequência, nós vemos um tipo de prensa mecânica, né? Então, quando eu falo sobre prensa mecânica, eu não terei líquidos dentro dessas máquinas, né? Geralmente, esses líquidos vão ser usados em formato de componentes de lubrificação, como graxa, por exemplo, o próprio óleo também é um tipo, né? Os equipamentos aí eles vão ser lubrificados para que eles funcionem de um formato excêntrico, né? Haverá um formato mecânico excêntrico. Quando eu falo sobre essa palavra mecânica, ela está ligado a equipamentos, a peças, a materiais. Então, biela, pistão, haverá, por exemplo, polias, né? Esses equipamentos, essas peças metálicas, elas servem justamente para esse movimento. E quando eu falo de excêntrico,
é algo que ele atua fora do seu eixo central, né, que desvia ou afasta-se do centro. Nós temos uma característica, né, de excêntrico e concêntrico dos seres humanos, mas mais ligada à área da psicologia. Mas quando eu falo da excentricidade, né, eu falo sobre o movimento de um pistão, e esse movimento ele vai ser de cima para baixo, havendo aí a sua projeção para baixo, tá bem? E essa chaveta, né, é o formato que ela tem, né, ela tem um engate, ela é encaixada, né, ela é engatada, e essa chaveta, ela é, por causa do formato dela, parece muito semelhante a uma chave, né? Se você pegar a chave de casa aí, vocês vão ver que existe uma estrutura arredondada, né? E na ponta dela ali haverá os seus dentes para fazer o encaixe com a fechadura. Então essa chaveta aí, ela recebe esse nome porque a peça, ela é semelhante a uma chave, tá bom? Ela é chamada aí na área mecânica de PEMEC, tá bom? A gente vai estudar isso ao longo das aulas aqui. Essa prensa, ela é bem antiga, né? Observem que na parte de baixo existe um acionamento feito pelo pedal, tá? Então, além da questão hidráulica, né, que ela não existe, né, nesses equipamentos não existem mangueiras hidráulicas, nessa máquina aqui eu preciso de um acionamento no pedal para que ela funcione, tá bom? E aí, se vocês já viram, né, ou tem aí na casa de vocês aquela famosa máquina de costura, a partir do momento que você aciona no pé, ela começa a fazer um movimento de estruturas de borracha, né, de peças de borracha, e essas peças de borracha elas vão estar ligadas a um circuito, né, e haverá um movimento ali em cima do pistão, e no pistão haverá uma agulha para fazer a costura, tá bem? Isso é um famoso exemplo aí de uma máquina mecânica. Aqui a gente vê um outro tipo de máquina, mais acionada aí por freio de embreagem. Então nós vemos aqui no meio, no centro, uma embreagem, e ela vai aumentar a sua velocidade e diminuir, bem semelhante aí a um carro, né, que a gente aumenta e diminui a sua aceleração. Então isso aqui no caso é uma prensa mecânica excêntrica com freio de embreagem, PMF. A prensa mecânica por fricção de acionamento por fuso, né, então a gente verifica ali em cima, né, duas estruturas de metal, duas estruturas de ferro, dois discos. Esses discos serão rotacionados, fazendo com que haverá um movimento excêntrico aqui para baixo, né, desse fuso, dessa estrutura de acionamento por fuso, fazendo então o acionamento dessa prensa para a parte de baixo, fazendo aí a conformação de uma peça. É a PMFAF, né, prensa mecânica de fricção com acionamento por fuso. As guilhotinas, que são mais famosas, né, elas geralmente estão associadas à parte metalúrgica, parte de serralheria. Então a gente verifica aqui uma guilhotina, ela tem uma parte de corte, geralmente está associado a duas pessoas, né, ela precisa de mais de uma pessoa para ajudar a fazer a sua movimentação, até mesmo porque quando a gente fala sobre a guilhotina, ela trabalha com peças pesadas, com peças grandes, né, dependendo, obviamente, do tamanho do equipamento, né, da sua própria máquina. Quando a gente fala ainda desse formato de guilhotina, eu pego um exemplo claro para vocês aqui que existe uma separação de peça, né? A guilhotina ela só faz esse movimento, ela só divide, ela só reparte a peça. Já a dobradeira, né, conforme eu falei, ela dobra a peça, né? Ela pode ser usada para corte em alguns casos, né, mas ela não é feita para isso. Ela tem aqui nessa parte preta aqui que a gente está te mostrando a mesa, né, da guilhotina. A peça ela fica nessa região. Isso aqui é uma guilhotina, acredito, de 8 metros. Né, então até peças de 8 metros sem emenda ela pode fazer. Ela geralmente vai estar associado a um circuito eletrônico muito bem detalhado, muito bem apropriado, mas a gente
fala sobre a dobradeira para fazer uma dobra de uma peça. Tá? Então, se você tem aí na sua casa uma calha, por exemplo, né, aquela calha, aquela estrutura, ela é dobrada, né, aquela parte de alumínio, ela foi feita com dobradeiras, tá bem? E aí a gente vai ver algumas estruturas aqui, como proteções fixas, ou proteções de cortina de luz, e ainda aqui abaixo um pedal, mas a gente vai ver isso ao longo da aula. As calandras, conforme eu falei, né, as calandras aqui a gente vê um cilindro, né, então, por exemplo, aquela parte de dentro do cesto da máquina de roupa de máquina de lavar roupa, né, nós temos um caso específico que é aquele cilindro, aquele cesto, ele é feito através de um movimento cilíndrico. Então a peça ela é reta, né, ela é plana, a chapa de metal ela é plana. Quando ela entra nessa calandra, né, ela passa um cilindro, ela passa em outro cilindro e dá o formato arredondado, tá bem? Então geralmente quando a gente vê esses cestos de roupa de lavar roupas, cestos cestos ou fugiu o nome da palavra agora, mas eu já vou lembrar, barril, né, de óleo diesel, eles são desse formato. Também as calandras exercem esse papel aí, o trabalhador ele faz o acionamento, né, do equipamento e aumenta ou diminui essa regulagem para que haja a formação dessa estrutura. O que é fundamental para a gente, enquanto profissional de segurança, é a identificação dos riscos. Então, o objetivo, né, é eliminar ou neutralizar, na medida do possível, por meios técnicos, todos os fenômenos perigosos de origem mecânica, né, via meios de proteção mais adequados. Então, isso trago aí uma reflexão para vocês, né? Desconfiem de um mecanismo desconhecido, né? Isso está escrito em inglês aí, eu só fiz a tradução, mas um ratinho, né, quando ele vai pegar ali o queijo, ele tem uma função nobre que é se alimentar, né? Ele vê ali o queijo, ele sente a presença, né? Ele sente o cheiro, na verdade, né? Desse queijo, e o que faz ele se aproximar daquilo ali é o seu instinto de sobrevivência. Ele precisa se alimentar para poder viver, né? Então ele precisa sair à caça, vamos falar assim. E o trabalhador ele faz a mesma coisa. O trabalhador ele procura, né, o trabalho, ele procura trabalhar com máquinas, com equipamentos para facilitarem o trabalho dele. Agora, quando a gente vê uma situação dessa, clássica, específica, né, de uma ratoeira, né, que é o caso, ele é acionado como? Ele é acionado como uma catapulta, né? Então, a partir do momento que que o ratinho aqui, ele retira esse queijo, né, a gente já viu isso muito em desenho animado, essa catapulta ela volta, porque ali no meio existe uma pressão elástica, né, e essa pressão ela é mecânica, né, associado a um movimento de repuxo, né, um movimento de retorno, e haverá ali, vai prender um, um ser que porventura retirar aquele queijo. Então, geralmente percebo que o ratinho ele é preso pelo rabo nas ratoeiras, né, porque ele é tão rápido que ele consegue pegar o alimento e sair. Só que uma parte dele, né, isso mecanicamente já é controlado, fica para trás. E aí nesse momento que ele pode se adoecer e obviamente pode sofrer, vamos fazer uma contusão, um acidente e pode morrer devido a esse impacto também, tá bem? Então sempre a gente precisa desconfiar de um mecanismo que ele é desconhecido, que ele é novo, tá bom? Então quando a gente vê esse exemplo aí, essa brincadeira, né, geralmente para a gente associar que o trabalhador ele vai ter contato com o equipamento, com a máquina, e ele pode se lesionar. Tá bom? Nossa função é neutralizar esse equipamento, né, ou ainda eliminar de acordo com as características, né, os meios apropriados, mais adequados para aquele risco.
A gente já deu alguns exemplos, mas eu vou trazer aqui o que está previsto nos manuais aí, legados à segurança em máquinas e equipamento, dos tipos de risco, né, de acordo com a movimentação da máquina. Então a gente vê ali naquele esquema um movimento uma peça que realiza um movimento, né, então a gente tem um movimento tanto para frente como para trás, e o que pode acontecer com o trabalhador é um arrastamento. Então o trabalhador que ele entra em contato nessa área aqui, ó, que eu estou apontando aqui no cursor, ele pode ter uma movimentação para frente, né, e, por exemplo, ter uma movimentação da sua mão, de um dedo, numa peça de roupa, e essa peça de roupa ela pode ser puxada para essa região, levando a um arrastamento. Tá? Se a roupa, por exemplo, se romper, né, rasgar, beleza, não terá problema. O trabalhador vai passar um susto e tudo mais, mas dependendo do material que ele tiver, né, se tiver uma roupa muito resistente, né, esse trabalhador ele vai ser arrastado, né, através dessa estrutura. Então, tem que considerar aí conexão, diâmetro, movimento, forma, estado e acessibilidade, porque haverá aí diversos tipos de mecanismos nesses tipos que vão ter essa movimentação. Embaixo aí a gente vê uma estrutura de polia, né, essa rotação, né, e pode gerar impacto, esmagamento, arrastamento, seccionamento e cisalhamento por um acidente. Então, geralmente isso vai estar associado a polias, ao volante, ventiladores. Né, se você vê essa estrutura aqui que eu estou apontando no cursor, ele é bem semelhante a um ventilador. Na hora que a gente liga, ele vê ele rotacionando, justamente para que ele transmita, leve ar, né, sopre um ar aí para dar uma refrescada no ambiente. E as máquinas elas terão essas estruturas também para reduzir a temperatura daquele aquecimento da própria máquina. Outras estruturas, né, ali eu vejo peças, né, com o caso de serra de corte, que elas podem ocasionar arrastamento, corte, esmagamento, seccionamento, cisalhamento, geralmente por peças como tupias, né, que são estruturas, são equipamentos usados na construção civil e também nas serralherias, né? Então essa tupia, ela é um tipo de equipamento, né, que ela geralmente é uma tupia manual, que ela vai estar associada a fresa, a corte, tá? Então essa tupia ela pode gerar todos esses tipos de acidentes também. Lembrando que ela é uma ferramenta elétrica usada em marcenaria, né? Ela realiza chanfros, desenhos, alguns enfeites aí, padrões, letras, que elas podem ser utilizados de acordo com a necessidade. E ainda, né, nós temos famosas retíficas, moinhos ou centrífugas, né, um dos famosos aqui é o que a gente chama de esmeril, né, ele vai ter um movimento para baixo, né, sempre rotacionando para baixo. O trabalhador ele vem com a peça, aproxima aqui para dar um desbaste, fazer um corte, fazer uma movimentação. E o trabalhador ele pode estar exposto ali a queimaduras, né, porque a peça ela se aquece, pode ter a projeção. Né, uma vez eu trabalhava numa empresa que esse rebolo ele se espatifou, né, ele quebrou, né, então uma peça de 60 quilos aproximadamente, com uma rotação, né, um RPM que a gente fala, rotação por minuto, de quase 200 rotações por minuto, né, 1.200 rotações por minuto, ela tem uma projeção aí de quase 1.000 quilos, né, num trabalhador. Então, a gente tem que levar em consideração que se acontecer um acidente desse, vai ser grave, né, pode partir o trabalhador no meio, sem falsa modéstia, tá bem? É o caso de retíficas, moinhos e centrífugas especificamente. Nós temos outros casos aqui, né, de estruturas, né, como câmaras rotativas, máquinas secadoras, né, então a gente tem lá um arrastamento, cisalhamento, pode ter
esses golpes, né, esse tipo de situações. E ainda aí nós temos trituradores, moedores, misturadores, que podem gerar impacto, seccionamento, e o próprio impacto, tá? Justamente por causa do giro daquela movimentação. Eu gostaria de dar uma ênfase nesse equipamento aqui em cima, que a gente está vendo, como se fosse uma máquina secadora. Quando a gente liga lá a nossa máquina de lavar, ela está no período de centrifugação, lavagem, secagem, ela tem uma tampa, e aí a gente sobe aquela tampa da máquina, ela tende a parar. Ela precisa parar, né? Porque aquele tubo que está ali dentro, aquele cesto que está ali dentro, ele está rodando, ele está rotacionando, e o trabalhador, se ele colocar a mão ali, ou a dona de casa colocar a mão, ela certamente pode sofrer um arrastamento, um cisalhamento, tá bem? E ainda aí no caso, né, eu estou passando uma situação de um triturador, de um moedor. Se porventura alguém tiver um moedor de café em casa, um, ou utiliza lá, vai no açougue para pegar uma peça de patinho, de acém, para fazer uma carne moída, o que acontece ali dentro é esse movimento aqui, ó, com a carne, né? Então ela passa numa estrutura cilíndrica, né, como se fosse achatando, pressionando, prensando a carne. Na sequência ela passa por essa moagem, né, esse moedor aqui. E a máquina, conforme eu falei, se entrar ali na mão de um indivíduo, ela não vai saber o que é carne bovina e o que é carne humana. Ela vai triturar, ela vai moer tudo que estiver chegando ali naquela hélice, naquela área de moagem, de trituragem. Mais umas estruturas aqui, eu acho que é o penúltimo ou último, mas a gente vai concordar aqui com o slide, né? A gente tem, de acordo com o slide, né, a função da dobradeira, né? Então eu tenho aqui uma estrutura de uma peça para dobrar, né, aqui na mesa, aquela mesa que eu mostrei na imagem para vocês, uma mesa como se fosse uma estrutura para apoiar a peça, e haverá uma força de cima para baixo, fazendo uma força, e um movimento de cisalhamento, seccionamento, né, separação, esmagamento, ou simplesmente o impacto também, né? Se houver ali uma descida rápida, aquela mão, se tiver por ali, aquela peça que tiver por ali, ela pode ocasionar um acidente, tá? É o caso aí das dobradeiras, unidades de avanço, que é de acordo com a sua própria movimentação, e ainda, né, o formato de corte ou seccionamento, né, a famosa serra de fita ou serra de bancada. Trabalhadores ligados à área da marcenaria utilizam essas peças para cortar, né, a sua estrutura. Então, existe uma força manual e aqui existe uma força mecânica, né, através de uma serra, e essa serra ela precisa ela ocorre, né, um movimento de cima para baixo, e o trabalhador ele passa somente a peça aqui para que haja um corte. É uma situação muito semelhante, né, aquelas famosas facas elétricas, né, facas de cozinha elétrica. É um perigo para uma dona de casa, né, atenciosa, porque ela liga e aquela serra ela começa a realizar um movimento de corte. Ele tem que utilizar ali num pão caseiro, num pão de forma, ou para cortar lá um frango, enfim. Essas peças elas precisam ter proteções específicas para que não haja um contato acidental com a estrutura de serra, tá? Lembrando que essa serra de fita, pessoal, né, as extremidades delas, elas são tem dentes, e esses dentes eles geralmente são três tipos de dente, né? Dois vão para um lado e um outro dente vai para outro. Então, quando entra em contato com a estrutura, ele faz um corte, é, ele faz um corte sem ser reto, tá? E esse corte, ele dificilmente vai favorecer aí uma possível reconexão dos tecidos, né? O famoso implante. Então, a pessoa, quando ela perde um dedo numa serra de fita, dificilmente, muito provavelmente, não haverá bordas para fazer a aproximação da pele, tá? Então, percebam que, inclusive, quando o trabalhador
da serralheria, ele acaba de fazer esse corte, ele precisa depois passar uma outra máquina, né, uma tupia ou qualquer outra máquina ali para dar um acabamento, porque ela fica serrilhada, tá bem? E tem mais um aqui, vamos dar um exemplo para vocês, no caso de impacto ou perfuração. Aqui eu estou dando um exemplo de uma máquina de costura, uma máquina pregadora, né, grampeadora de peças de madeira, né, uma peça que vai grampear caixas de madeira. Ela geralmente tem que levar a força, né, e a frequência de uso, podendo ter um impacto ou perfuração, né, se ela costura, por exemplo, um tecido de aviamento aí de zíper, alguma coisa assim, né, um tecido tão forte e resistente como um jeans, ele certamente pode costurar o próprio dedo da trabalhadora de máquina de costura. Ou a máquina pregadora, né, grampeadeira, que é também famosa por ser chamada de grampeadeira, ela, ela vai ocasionar aí um certo, uma certa abrasão, uma certa perfuração da mão daquele trabalhador também. E nós temos ainda o famoso o caso aí no deslocamento, né, o transporte por banda, deslocamento de correia, que pode gerar arrastamento, queimadura, corte, que é um tipo de estrutura, tá? Que quando a gente fala sobre deslocamento de correia por correia, isso aqui é muito é mais usado na área de fundição, de mineração. É difícil a gente ver isso em outras empresas, mas quando a gente fala sobre esse transporte ou deslocamento de correio, a gente está ligado a peças que elas são colocadas nessas correias para que movimente-se, né, para que exerça ali um papel de levar algum material para um determinado, de um local para o outro. Então, se houver um contato acidental com o trabalhador, ele pode ser arrastado por essa correia, pode provocar uma queimadura e um corte profundo também. E tem mais um aqui, deixa eu só ver, mais dois, só três, opa, é isso, mais três aqui para a gente começar a falar de proteção. Vamos voltar aqui, que foi onde a gente parou. Isso, aqui nós paramos aqui. Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida em relação ao que a gente está passando até então? Enquanto isso, eu tomo uma água aqui rapidinho. Tranquilo, professor. Tudo bem, professor. Estou ouvindo bem. Tranquilo. Beleza. Vamos lá, então. Eu estou mostrando aqui para vocês, no primeiro exemplo, no primeiro esquema, um exemplo específico de uma furadeira, né? Então, tanto a furadeira horizontal como a vertical, ela vai trabalhar nesse sistema, né? A parte de cima haverá ali uma rotação, gerando uma movimentação para baixo, no caso aqui da estrutura para fazer a furação, tá bem? Então, o contato acidental com essas áreas, né, essa região aqui da furadeira é chamada de mandril, né, um contato acidental com essa área pode gerar aí um arrastamento, um impacto, a perfuração, né? Uma furadeira, ela perfura a coluna de ferro, coluna de, de, de alvenaria, certamente ela também vai ter um contato, em contato acidental, ela pode perfurar a mão de um trabalhador também. Eu estou passando um exemplo aqui de um eixo, né, chamados virabrequins, né, a gente tem esses eixos aí, o mais famoso é um eixo de rotação, né, que ele está geralmente associado a roçadeiras, né, a máquinas, né, de corte, e esse virabrequim, né, ele pode ocasionar impacto, esmagamento, arrastamento também daquele trabalhador. Tem mais dois exemplos ainda, né? As famosas polias aí, correntes de transmissão, né? Então, do mesmo jeito que eu falei daqueles transporte, né? Existe um outro exemplo aqui, né? Aquela vez a gente estava falando sobre o transporte de correia, estava falando sobre a movimentação.
mas existe também aqui ó, uma polia de transmissão, a polia juntamente com uma corrente transportadora, que ela pode ocasionar esmagamento, arrastamento, seccionamento, impacto e queimadura, tá bem? E ainda estou vendo aqui no caso uma biela, né, ou uma manivela de acionamento, podendo gerar impactos, cisalhamentos, né, percebam que ela tem um movimento bem semelhante de tesoura aqui, e pode, se um contato acidental da mão do trabalhador com essa estrutura, ocasionar aí um seccionamento, esmagamento, uma repartição, né, um cisalhamento, por causa daquele movimento ali. E por último aqui, conforme eu falei, né, aquela estrutura do rebolo, né, do esmeril, pode se romper, né, e ser projetado, né, do trabalhador, como é o caso de disco de corte, disco de amolar, rebolos, e as queimaduras, né, que são famosas aí por causa do uso de lixadeiras, de rebolos, de retíficas, né, por causa da projeção de partículas de metal. Percebam que alguns trabalhadores, inclusive, eles têm até na sua estrutura, na própria pele, eles ficam com pontinhos de queimadura, tá? Por trabalhar com esses equipamentos. Então, só uma luva, uma máscara, né, um óculos não será o suficiente. Às vezes eles vão ter que trabalhar com uma máscara de proteção, eles vão ter que trabalhar com um avental, justamente para prevenir, né, esse contato com esses equipamentos. O que é fundamental vocês entenderem, né, que isso não se fala em livros, em manuais, primeiramente, o trabalhador ele não trabalha em nenhum objeto rotativo com adereços, com adornos, né? Então, por exemplo, um relógio, ele não pode trabalhar, porque se haverá o contato acidental, né, a máquina não sabe se o relógio custa R$ 30 ou 300 mil. Ele vai puxar e vai arrebentar do braço do trabalhador. Se porventura ele segurar muito firmemente, né, no antebraço, no pulso do trabalhador, ele pode inclusive puxar o trabalhador para aquela área de rotação. Uma outra coisa são as alianças. Aliança, a gente falou isso em outras aulas, né, preferível que o trabalhador ele atue dentro da empresa sem aliança, né, e ele chegue em casa com todos os dedos, né, porque conforme o famoso ditado, né, vão-se os anéis e fica-se os dedos. No caso do NR12, vai o anel, vai o dedo, vai tudo junto, tá? E outra coisa também são mangas compridas, né? Blusas de manga comprida, avental com manga comprida, não é recomendado nesse tipo de caso, justamente por causa de ser uma estrutura para poder agarrar essa zona de prensagem, essa área de prensagem desses equipamentos, tá bom? E aí a gente chega na área de proteção fixas, né, de proteções mecânicas. Então, se eu tenho um risco mecânico, eu tenho que ter uma proteção mecânica. É uma parte da máquina, né, utilizada para prover aí a proteção por meio de uma barreira física, ou seja, que impede o acesso. Dependendo da construção, pode ser uma proteção chamada de carenagem, né? A gente pega aí no caso de uma própria moto, né? Ela tem uma carenagem ali em volta, na parte que vai esquentar, né? As estruturas, ou ainda né, uma parte que vai ser fixa, né? Para proteger eventuais contatos, né? Porque ali dentro existe uma peça que vai superaquecer, que ela pode gerar queimaduras, pode levar puxões, né? E justamente essa área ela precisa ser protegida. Cobertura, tela, porta, enclausuramento, dependendo da sua estrutura, tá bem? Então, se eu tenho uma proteção mecânica, eu posso ter ela também em formato físico, né? E ela ainda vai ser projetada, né? Ela vai ser fixada, tá bem? Então, nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, esse exemplo, observem que ali existem 3 pontos, né, de parafuso, né, e porcas para que eles fiquem bem apertados, para que ninguém retire, ou se for o caso, de solda, né, de maneira permanentemente. Quando eu falo sobre esse exemplo aí, eu gosto de exemplificar primeiramente, né, que ela não vai permanecer, ela não vai permitir, né, a retirada em nenhum momento,
tá bom? Então eu tenho a proteção mantida em sua posição, permanentemente por causa de solda ou fixadores de parafusos e porcas, tornando aí sua remoção ou abertura impossível sem o uso de demais ferramentas, né? O que se espera nesse caso é que ninguém aí retire para trabalhar com a máquina sem a devida proteção. Então é uma proteção fixa, não se retira. E aí, se eu tenho a fixa, eu também tenho a móvel, tá? Como é o caso aí que a gente está mostrando nessa imagem, que eu estou falando aí sobre esse tipo de proteção móvel, ela geralmente é vinculada a uma estrutura de máquina, né, de um elemento de fixação, por meios mecânicos, por exemplo, o basculante, o deslizante. Eu posso levantar essa estrutura, mas olha o distanciamento que eu tenho da área de prensagem, da área de contato, né? Então eu preciso, acima de tudo, levar em consideração que eu tenho uma estrutura e essa proteção ela vai gerar um distanciamento à área de prensagem, à área de acesso, zona de risco da máquina. Eu tenho ainda a proteção ajustável, né, como é o exemplo da casa da serra de fita, né, isso aqui também é usado bastante em açougues para cortar peças, né, algumas estruturas como peça costela, carne de porco, ela tem estruturas ali, ossos, né, e ela precisa de uma área de corte. Então eu tenho ali a mesa, né, no qual o trabalhador vai apoiar, a proteção ela pode ser ajustável, né, porque ela tem ali uma proteção telescópica, né? Ela pode aumentar ou diminuir ali de acordo com a altura da peça, e o trabalhador ele vai ajustar através desse volante, através desse equipamento de rotação. Ela é ajustável, conforme eu falei, né? E ela vai ajustar aí uma altura específica de acordo com a operação, né? Então, uma peça de costela que ela é grande, ela vai precisar fazer um ajuste maior. Uma peça ali de uma bisteca, um lombo, uma pecinha menor, ele pode abaixar essa proteção aí justamente para cortar de forma menor. E ainda, né, o que a gente falou nas outras aulas aí de intertravamento. É uma proteção associada a um dispositivo de intertravamento. No caso aqui, o mais famoso é o acionamento elétrico. Então ali eu tenho uma chave, né? E essa chave está ligada fazendo a conexão. É como se eu estivesse colocando ali uma TV, né, ligada a um interruptor. E aí, em vez de eu ir lá e pegar o controle da TV para desligar ela, eu simplesmente puxo da tomada e ela para de funcionar. Isso acontece, né, de três formas numa máquina. A gente tem a proteção deslizante, que é como se fosse uma porta, né, um portão de fechar, e ali, a partir do momento que ele entra em contato com a sua estrutura, ela aciona a máquina. A hora que o trabalhador vai fazer alguma atividade, alguma coisa ali, ele precisa acessar aquela área, ele abre, esse portão faz a ruptura daquela conexão e não tem fonte elétrica, então ela não funciona. Eu tenho a proteção suspensa, que ela é de como se fosse um alçapão, ele fecha realmente a estrutura superior. E eu tenho ainda a proteção articulada, né, que ela não desliza e ela também não vai para cima. Ela abre, né, como se fosse uma porta aí de acesso para aquela máquina, tá bem? Dispositivos eletroeletrônicos eu tenho diversos, né? A gente citou isso em algumas outras aulas, as chaves de emergência, o tapete de segurança, o comando bimanual, né, a chave de segurança, o botão de emergência, e eu vou citar alguns exemplos para vocês de maneira mais aprofundada agora. Eles são importantes para atuar de maneira isolada ou combinadamente com as proteções mecânicas. Então, lembrem daquele princípio de redundância que eu falei para vocês, né? A redundância, ela apresenta uma barreira de proteção hidráulica, uma proteção mecânica e, na sequência, uma elétrica. Então, eu tenho três mecanismos, né? Posso ter alguns outros aí, que é o caso da pneumática, por exemplo, mas eu tenho três mecanismos que, se a mecânica falhar, a hidráulica funciona. Se a hidráulica funcionar, a mecânica funciona. Se nenhuma das duas funcionar, eu ainda tenho a elétrica. Então eu tenho três barreiras, né, de proteção. A redundância aí é que os erros eles não venham a ocorrer. Se um equipamento falhar,
né, eu tenho uma forma aí de criar uma redundância, né, de criar de excessividade, né, para que tenha uma proteção. Tá? A segurança nunca nunca é demais, né? Você precisa ter muitos itens aí, né, para a gente utilizar. Essa expressão de redundância, ela vem lá do salto de paraquedas, né? Geralmente a pessoa ela usa um paraquedas e ela trabalha, ela pula de paraquedas e ela tem mais dois ainda de acionamento de emergência, porque se o titular falhar, ele tem dois ali que podem, né, auxiliar, né? Imagina que loucura você pular só com um paraquedas e esse falhar, tá bem? Então é uma forma que a gente usa aí bem dinâmica, bem lúdica, né, para garantir a eficiência, né, desse sistema de proteção. Falando sobre dispositivos eletroeletrônicos, eu tenho o mais famoso, que são as botoeiras eletrônicas. São botões que permitem aí substituir um acionamento mecânico, e eles são ergonômicos porque eles reduzem a ocorrência de doenças ocupacionais. Eu estou vendo aqui do lado esquerdo, a gente tem o soft switch, geralmente ele está acionado a simplesmente o trabalhador aproximar um dedo ali, tá? E esse dedo vai fazer uma leitura, né, que o trabalhador está acionando a máquina. Ele não reconhece uma digital, tá, pessoal? Ele é diferente do acionamento digital. Ele não tem nada a ver com o fornecimento de digitais, tá? Igual a gente vê em bancos, por exemplo, sistemas de segurança. Mas ele é um botão eletrônico que ele reconhece que alguém está colocando uma proteção ali, tá bom? Está colocando um dedo ali para fazer o acionamento dessa máquina. Essa parte do meio, o Palm Swift, que ele é um pouquinho menos frequente de ser encontrado, né? Porque realmente é a palma da mão do trabalhador que vai ali para fazer a leitura, né? O escaneamento, ver que alguém está tocando ali, permitindo o acionamento da máquina. E, em último caso, a botoeira, né? Que é a mais famosa, mais adaptável, vamos falar assim, que é simplesmente você apertar ali para baixo, ele tem uma espécie de um dispositivo ali dentro que ele faz a conexão e aciona o equipamento. Então essas botoeiras eletrônicas, esses botões eletrônicos, eles vão trabalhar de maneira a acionar o acionamento mecânico em vez de você dar partida na máquina, vamos falar assim, tá bem? Sempre eles atuarão de maneira bimanual, ou seja, eu tenho um indivíduo, né, comumente falando, com duas mãos. E esse comando bimanual ele vai ser acionado, né, para a segurança do operador. Porque se ele está com as duas mãos ali, eu falei para vocês que os acidentes predominantemente eles ocorrem por no acidente de mão, né, especificamente ali em 66%, o comando manual, bimanual, ele tem a função de evitar que o operador coloque as suas mãos na zona de risco durante a operação da máquina. Porque se ele está ali em contato com o equipamento que liga a máquina, ele não vai estar em contato em nenhuma área de prensagem, tá? Nenhuma zona de risco daquela máquina, tá bem? Na sequência, né, eu vou passar para vocês aqui outros exemplos, né? Então, a cortina de luz, que é um dos mais famosos assim da área da segurança, que leva-se em consideração o acionamento, né, da máquina e, como eu falei, a mecânica da máquina é trabalhar de cima para baixo, né, sem parar. A cortina de luz ela vai supervisionar o que a gente chama de área útil entre transmissor e receptor. Se aquela área for invadida, né, um duplo canal vai comandar a interrupção de operação imediata da máquina. Existem hoje, né, alguns modelos aí de altura de 25 milímetros, né, que seria aí 2 centímetros, né,
25 centímetros, na verdade, e a 1,60 m, né? 1.600 milímetros. Então, dependendo aí da localização, eu vou colocar, né, dependendo da área do tamanho da área de prensagem, né, aqui, por exemplo, eu vejo aproximadamente, eu acredito que seja algo em torno de 80 centímetros de altura, porque é uma localização onde a máquina vai trabalhar. Então, o trabalhador ele consegue perfeitamente colocar uma peça aqui e a peça começa a fazer a sua atividade. Mas se ele invadir, né, se as suas mãos ultrapassarem aqui a cortina de luz, ela certamente vai parar de funcionar, porque o circuito eletrônico foi invadido, então faz essa interrupção de área entre o transmissor e o receptor, tá bem? A cortina de luz, ela geralmente existe daquele formato que eu falei para vocês, né, uma barreira invisível, imprensas que permitem essa condição. Ela não vai servir para prensas de mecânicas de chaveta, né, aquela mais antiga que eu falei, por isso que elas caíram em desuso, elas são retiradas aí do mercado, hoje elas não podem ser vendidas, né, nem tão pouco fabricadas. Barreiras de segurança para monitorar áreas de trabalho, então eu coloco uma em cada acesso, né, como se fosse uma porta. Se alguém passar por aquela barreira, ela vai retirar qualquer onda elétrica daquele equipamento para que ele não funcione. E ainda eu tenho o scanner, né, que ele faz o que a gente chama realmente de escaneamento para controlar acessos a áreas abertas, né, justamente para necessitar monitoração de presença. Recentemente, né, a gente tem visto isso ser utilizado em algumas casas, residências, como se fossem cercas elétricas, né? Elas não dão choque em ninguém, né? Mas as cercas elétricas dão, mas esse que estão sendo colocados em muros, em, em portões, né? Geralmente na parte de cima dos portões, eles acionam, né? Um dispositivo que informa que alguém está adentrando ali naquela região para que não haja acesso naquelas partes. Essa barreira de segurança, isso é muito comum em pequenas lojas, em escritórios, que você entra ali, passa ali e faz um barulho, né, para avisar que alguém está entrando. Muito comum para monitorar essas áreas de trabalho. Relés de segurança, que a gente viu isso, né, na outra aula, mas eu trouxe ele mais de uma maneira mais didática aqui. Dispositivos responsáveis pelo acionamento seguro das máquinas. Geralmente ela tem um auto-checking, né, uma auto-verificação. A supervisão de contatos, né, então passa ali um sistema elétrico verificando se está tudo funcionando, e existe um controle de simultaneidade. Tá? E se porventura uma dessas partes estiver falhando, haverá ali um relé, né, uma estrutura elétrica auxiliar, e ali o mesmo equipamento de uma maneira proporcional, né, se uma falhar, as outras podem auxiliar esses relés de segurança. Tá? Geralmente sempre em duplo canal, um trabalhando em conjunto com o outro, até mesmo porque se um falhar, o outro tem que ser responsável, né? Então, o relé de segurança, nós temos diversas marcas, né? Um equipamento de parada de emergência. Ele foi desenvolvido faz um certo tempinho, né? Mas ele tem uma função bem semelhante a um disjuntor, né? Então, a partir do momento que a máquina começa a apresentar um comportamento inadequado, ela realiza funções de segurança para parar o seu funcionamento. As famosas botoeiras, que são diferentes daqueles comandos bimanuais que eu mostrei, a botoeira é como se fosse realmente um interruptor, tá? Um liga e desliga, vamos falar assim. Quando eu pego ali botoeiras, né, nós temos diversos tipos de acionamento, parada de máquinas, alguns até uma luzinha, né? A partir do momento que eu ligo, ele apresenta uma luz ali verde, né? Se você está fazendo uma manutenção, aparece uma luz amarela, e se você está com a máquina parada, ela aparece uma luz vermelha.
tá bem? Então, geralmente essas botoeiras elas estão acionadas, elas estão ligadas aí a um tipo de acionamento ou uma parada de máquina para manutenção. E por último, aqui não menos importante, o que a gente chama aí de pedal de acionamento, né? Então nós temos esse pedal, né? Ele não pode ser utilizado para acionamento acidental, né? Então ele tem uma proteção na parte lateral superior, protegendo os 3 estágios, né? Porque imaginem vocês aí, o trabalhador aciona um pedal desse, ele pisa involuntariamente nesse pedal e a mão dele está ali na área de prensagem, né? Então ele precisa sair daquela área, visualizar o que ele está fazendo, né, para poder pisar exatamente nessa estrutura. Esse pedal de acionamento, ele parece bastante com aquele pedal de pedaleira, né, que o pessoal usa para tocar instrumento, né? Esse pedal de acionamento, ele é ligado, né, é um item que é relacionado na NR12, que ele serve de segurança para proteção do trabalhador, né? Então ele tem uma capinha ali, uma proteção metálica de alumínio, né, que não permite esse avanço, esse acionamento de maneira inadequada, tá? Ele somente será acionado caso as ferramentas atuem em relação a atuação elétrica, hidráulica e mecânica. Isso que a gente chama de proteção, né, pedal de segurança em 3 estágios. Então ele tem um botão de iniciar a operação, né, se for o caso ali, resetar a operação, e ainda, né, ele pode manter ali pressionado para que a máquina trabalhe de uma maneira semi-automática, né, com interação do trabalhador com o pedal de segurança. Opa. E aí, pessoal, a gente chega no final da nossa aula, que a gente passou quase 1 hora aqui, né? Vou até confirmar o tempo que a gente está aqui conversando, mas aí deu 1h06 exatamente, justamente para a gente entender um pouquinho desse universo aí de máquinas e equipamentos, né? A gente se propôs a passar o material para vocês aí em aproximadamente 1 hora, justamente para aproveitar bem o nosso tempo. Eu tenho bastante material para passar aqui em relação a máquinas e equipamentos, principalmente na aula presencial, mas aí nessa aula de maneira remota, eu fico à disposição para tirar alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem falar o que vocês precisarem de tirar de dúvida, eu estarei aqui à disposição. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, professor. Sem dúvida não. Eu trabalhei em fábrica, eu conheço muito dessas máquinas, trabalhei com elas, botoeira, pedal, todas essas coisas. Então, para mim tá tranquilo. Beleza. Pessoal, eu vou parar a gravação então aqui, tá bem? Eu agradeço a todo mundo que participou aqui da aula, quem acompanhou também a gravação. Essa gravação foi feita exclusivamente para quem não pôde participar da aula de maneira remota, está assistindo a gravação aqui no canal no YouTube, tá? E dúvidas também eu estou à disposição através do meu e-mail, que está aqui na projeção, né? Ou ainda, né, no meu WhatsApp, eu estou no grupo da sala de vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo assim que vocês quiserem, tá bom? Então, um forte abraço a todos, até a próxima aula, até mais, tchau, tchau.